A paz do Senhor Jesus. Hoje quero falar um pouco com os irmãos a respeito dos momentos de provações que nós passamos. Quando nós passamos por provações, nós temos a tendência, a facilidade de nos sentirmos frágeis, fracos, sem direção, mas nós precisamos de lembrar que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E com base nisso, eu gostaria de lembrar um pouco a história do povo de Deus escolhido, a Israel do Senhor. O povo de Deus estava sendo cativo, aprisionado numa vida de escravidão, onde eles construíam, lidavam com aquela situação que eles viviam, construindo o sonho dos egípcios, daqueles que escravizaram a eles, mas eles também tinham um sonho que era de chegar um libertador para libertar a eles e chegaram à terra prometida, prometida por Deus. E quando nós falamos de promessas feitas por Deus, temos uma visão de que Deus vai fazer acontecer e realmente Ele fará. Só que o Senhor não trabalha da maneira que nós pensamos. Aos nossos olhos pensaríamos que o Senhor ia tirar o povo daquele lugar de escravidão e já colocar numa terra prometida, porque Ele disse que assim faria. Mas não, nós vemos o Senhor forjando guerreiros no deserto. Nós vemos no deserto o Senhor suprindo a necessidade e o cuidado com aquele povo, desde as roupas que não envelheciam até o maná que descia do céu sendo sustento. Todos os dias e novo. Deus tem algo novo para a sua vida sempre, creia nisso. Mas o que eu quero dizer é que nos momentos de aflições nós somos tentados a querer parar, desistir. Muitas vezes, e muitas pessoas que são provadas, às vezes dizem: eu não larguei tudo ainda porque eu amo a Deus. E realmente, quando nós amamos a Deus, colocamos a vontade dele à frente. Mas quantos no caminho se entregam e param? E eu gostaria de mostrar para você hoje, com um versículo da palavra de Deus, que nós podemos sim prosseguir, podemos sim ir avante, porque o nosso acesso com Deus está aberto, é livre. Ele nos deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. E isso é um poder que foi conquistado na cruz. A graça e favor imerecido que nós recebemos. Vale lembrar que a graça não foi de graça. Teve um preço de sangue. E aí nós vamos ler no Evangelho de Mateus 26, versículo de número 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. É o Filho de Deus orando. Se ele, sendo Deus, falava com o Pai, nós precisamos falar com o Pai o que se passa no nosso interior. E aí vai dizer, dizendo: meu Pai, nós temos um Pai. Deus também é o nosso Pai. E aí está dizendo: se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus, não entende o momento que nós estamos passando. Quando nós olhamos para o povo no deserto, nós vemos um povo que não estava também compreendendo a forma de Deus agir, a tal ponto que eles chegaram a pensar que lá onde eles estavam, no Egito, lá sendo escravizados, era melhor. Olha o absurdo. E o inimigo, comparado a isso, tenta fazer isso com aqueles que seguem a Cristo. O que ele diz, o que ele lança é o seguinte: larga tudo. Tá tão difícil, você está servindo a Deus, está passando por tanta dificuldade. É o mesmo que o povo passou lá no deserto. Por que que o inimigo quer e faz isso? Nós sabemos de onde ele veio e sabemos para onde nós vamos. E para onde nós vamos, ele conhece, sabe que é uma promessa que o Senhor nos deu, que ele jamais poderá alcançar.
E não podendo ter o reino, ele quer tirar o reino de nós. E nós precisamos de cuidar dessa promessa, desta maravilha que o Senhor reservou para nós, conquistada na cruz do Calvário, mediante a sua graça. E saber expor para Deus a nossa vontade, nosso querer, abrir para Deus, mas quando estiver passando por adversidades ou as coisas parecerem que não estão indo bem, saber colocar a vontade de Deus à frente da nossa. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Imagina o povo entrando na terra prometida e não tendo habilidades para proteger aquele lugar que o Senhor entregou a eles. Porque esta habilidade de guerrear, eles desenvolveram no percurso, no deserto. Deus permitia eles descerem o vale, guerrear e alcançar a vitória, porque Deus já ia na frente para garanti-la. E o que eu quero dizer é que muitas vezes o Senhor não vai tirar a provação que nós estamos passando, vai passar conosco, nos ensinando a lidar com ela, para nos fortalecermos mais, para aprendermos mais a ser dependentes dele. E aqui, quando fala, se for possível, passa de mim este cálice, eu vejo não uma frase solta por causa da morte, porque Jesus já sabia que ele era o cordeiro que seria entregue por nós na cruz, mas a separação que ele passaria por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, ele levou na cruz. E mediante a isso, houve uma separação dele com o Pai. Aquele que sempre tinha acesso com o Pai provaria da angústia da distante de Deus, da distância de Deus. E isso é terrível. Então não ouça a voz do inimigo dizendo que é melhor parar e deixar tudo, porque Jesus já passou por um tempo de distanciamento com o Pai para que você pudesse ter esta ligação, para que você pudesse ter poder, para que você pudesse vencer, para que você pudesse romper, para que você pudesse ouvir a voz de Deus, viver experiências no deserto e momentos de provações, para que você pudesse ter certeza que o céu é para você, que você vai conseguir chegar lá. Nós vemos o Senhor dando vitória para o povo dele e ensinando também, porque no deserto eles aprenderam a depender do Senhor, aprenderam a vencer guerras e batalhas indo à peleja. E é isso que o Senhor quer, porque Ele nos vê como valentes, como pessoas que precisam dele sim, mas como alguém capaz. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E isso é para nos alegrar na presença do Senhor. Está passando por provação? A Bíblia te chama de mais do que vencedor. E não é em vão. É porque o Senhor te faz capaz de ser mais que vencedor. Com Ele, você é mais forte do que um exército armado. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.